Fala pessoal, sou Tamires do Entre Capítulos, sejam muito bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar dos lançamentos de fevereiro, porque a lista tá enorme. Diferente de janeiro, que é um mês mais de recesso, de férias, mas fevereiro vem com tudo e a lista de livros de lançamentos está enorme e vamos falar sobre eles no vídeo de hoje. E o primeiro lançamento que eu quero trazer aqui para vocês é da editora Intrínseca. E esse livro, eu já adianto que a capa tá muito bonita. Ele se chama O Grupo de Apoio para Garotas Finais. Vou deixar a capa aqui para vocês verem. E ele está custando R$ 72,39. Eu achei um precinho salgado, porque ele tem 368 páginas. É relativamente um livro curto ali. E ele vai ser lançado dia 2 de fevereiro. Vamos ler sim a sinopse desse livro para a gente ver o que ele fala um pouquinho ali da história. Nos filmes de terror, a garota final é aquela que ainda está de pé quando os créditos começam a subir. Aquela que lutou, derrotou o assassino e vingou a morte dos amigos. Há 22 anos, Lynette, eu acho que é assim que fala o nome dela, sobreviveu a um massacre e desde então a sua vida nunca mais foi a mesma. Ela não foi a única a passar por isso. Inclusive, há mais de uma década, participa de um grupo de apoio com uma terapeuta e outros 5 garotas finais, também vítimas de um ataque terrível que precisa reconstruir a vida. Eu não vou ler tudo, porque não quero dar um spoiler, mas parece bem um filme de terror. Então, já esperamos muito desse livro. É um livro curto, acredito que dá para ler rápido, dependendo também como vai fluir a leitura para cada pessoa, mas fiquei curiosa sobre esse livro e talvez a gente leia ele em fevereiro. Nosso próximo lançamento é Patinando no Amor. Eu vi que lançou uma série na Netflix, inclusive dessa história, mas eu não cheguei a assistir, mas eu com certeza vi algumas pessoas comentando sobre essa série e alguns comentários não tão positivos sobre essa série. Eu não assisti ainda a série, mas o livro provavelmente foi lançado por causa que a série vinha e resolveram lançar no Brasil, que ainda não tinha lançado aqui. Mas não sei se eu vou ler esse livro. Ele está custando R$ 53,90 e tem 272 páginas. E ele vai ser lançado dia 3 de fevereiro. Também vou deixar a capa para vocês verem. A capa é bem bonita, um fundo azul e os protagonistas abraçados com roupa de patinação e o sapato também. Achei bem bonita, parece ser um livro bem clichê. Vamos lá um pouquinho da sinopse desse livro para ver o que a gente acha. E a sinopse já começa assim. Tudo que Adriana Russo deseja é fazer jus ao nome da família e subir no pódio do Mundial Juvenil de Patinação Artística. Já vemos que é competição, provavelmente já pela capa já dava para saber que ia ter uma competição ali. Mas a fama nem sempre é sinônimo de fortuna e o lendário ringue de patinação dos russos está passando por dificuldade graças ao estilo de vida nada econômico do pai e da jovem. Disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, ele vende o dia a dia da família para um reality show e oferece um ringue para a equipe júnior dos Estados Unidos. Bom, já nesse comecinho a gente vê que já tem muita informação sobre a família dela que se mete ali, enfim. Não vou ler muito para não dar spoiler também, mas fiquei curiosa. Não sei se eu vou ler, mas fiquei um pouquinho curiosa assim sobre esse livro. O próximo livro também é da editora Pitaia, são 2 lançamentos deles esse mês, que também vai ser lançado dia 3 de fevereiro, que é Uma Herança em Vermelho. Também vou deixar a capa aqui para vocês. Eu achei a capa desse livro bem bonita, tem uma pegada de competição, eu acredito, mas ele está custando R$ 58,40 e tem 288 páginas e vai ser lançado dia 3 de fevereiro também. Mas vamos ler um pouquinho também da sinopse para ver o que a gente acha.
Não confie em ninguém. Já começa assim, a gente já fica na dúvida. Ruby sempre foi em prever os movimentos em uma partida de xadrez. Serviçal desde o dia que nasceu, ela jura que o seu destino já foi trilhado e que, portanto, irá trabalhar para a família real pelo resto da vida. Mas nenhum estudo de tabuleiro ou jogada ensaiada poderiam preparar ela para o último decreto do rei antes de morrer. Então, pegando informações ali, a gente vê que a protagonista não era ninguém e se tornou alguém depois de ser nomeada. Eu gostei desse livro, parece ser um livro de várias reviravoltas e provavelmente eu vou ler sim esse livro em fevereiro, quem sabe. Outro lançamento que eu separei aqui para vocês foi Haters do Amor. Vou deixar a capa também. Eu achei uma capa bem bonita da Catherine Center. Eu nunca li nenhum livro dessa autora, mas provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu vi falar muito bem dessa autora, dos livros dela, e o número de páginas é 360 páginas e vai ser lançado dia 4 de fevereiro. Vamos ver também um pouquinho dessa sinopse, para a gente entender como vai ser essa história. Ela só queria salvar a sua carreira, mas acabou resgatando seu próprio coração. Kate jurou nunca mais se deixar enganar pelo amor, mas quando sua carreira de produtora de vídeo está por um fio, ela aceita um trabalho inusitado, filmar um perfil sobre Tom, que é um nadador de resgate em Key West. Mas Kate não sabe nadar e o que começa com um trabalho desastroso logo se transforma em uma aventura cheia de humor, emoção e segundas chances. Gostei desse livro. Tem uma pegada de ser um romance bem engraçado. Eu acho que vai ser um livro também bem divertido e eu fiquei curiosa para ler ele em fevereiro. Nosso próximo lançamento é da editora Alerquim e o nome desse livro é Puro Desastre. Esse livro, que eu entendi, é o terceiro livro. Eu já tinha visto, sim, a capa desse livro parecida em algum lugar e o nome dessa autora também. Vou deixar também para vocês verem. E é sobre um romance de Fórmula 1. Bem curioso, não é muito a minha vibe, mas se quiser comprar, tem um cupom de 15 off também na Amazon, mas ele está custando R$ 64,90 e ele tem 368 páginas e vai ser lançado dia 25 de fevereiro. Eu nunca li nada dessa autora, eu acredito. Parece ser um romance bem de adrenalina e de um amor bem intenso, pelo que eu vi aqui na sinopse. E a sinopse desse livro está dividida entre os protagonistas, que é o Jess e a Helena, e já o comecinho da sinopse da parte do Jess fala sobre drogas, álcool, adrenalina. Sou viciada em fazer péssimas decisões para mascarar a minha dor, até que uma noite eu faço um erro enorme para recuperar minha reputação. A equipe contrata Helena, uma babá rebuscada que está decidida em arruinar meus planos. Ela é minha ruína disfarçada de salvação e é mais meu novo vício. Parece ser bem curiosa a história, que vai ser lançado também em fevereiro. Outro lançamento também da editora Alerquim, que eu tinha visto já essa capa e as pessoas comentando, Os Maiores Sucessos das Irmãs Griffin. Eu também vou deixar a capa aqui para vocês. Esse livro vai ser lançado dia 3 de fevereiro. Está custando R$ 67,35 e ele tem o total de páginas 384. É um livro um pouquinho extenso, mas não muito. A capa, eu vou dizer para vocês, eu não sei o que eu posso dizer dessa capa, porque parece ser uma capa simples. Um azul, um roxo e duas personagens na capa, que a gente pode ver. Mas eu não achei tão bonita a capa, mas vamos ler um pouquinho da sinopse também. Casey e Zoe eram tão inesperáveis quanto duas irmãs poderiam ser, mas já se passaram 2 décadas desde a última vez que conversaram, no início dos anos 2000. A banda Griffin
Sister incendiava os palcos, músicas inesquecíveis, vozes em harmonia, a beleza magnética de Zoe e o impressionante talento de Casey, tímida, mas genial, a voz e o piano. Não vou ler tudo, porque também não quero dar spoiler para vocês, mas parece ser um livro bem artístico, sobre uma banda, sobre duas protagonistas. Eu acredito que tem uma pegada dos anos 2000 também. Vai ser uma história bem curiosa, vai ser um dos lançamentos aí de fevereiro para quem quiser ler e ficou interessado. O próximo lançamento, eu confesso para vocês que do mês foi um dos mais que me chamaram a atenção e eu fiquei com mais vontade de ler, que é da editora Arqueiro. E esse livro é da querida Abby Jimenez. E eu já amei a capa desse livro. O nome do livro é Prometa que vai se lembrar de mim. Gente, eu vou deixar a capa. Que capa linda para a Abby Jimenez. Eu já li A Vida é Muito Curta. Já li Playlist para um Final Feliz, que foi um dos meus favoritos. Parte do Seu Mundo também eu já li. Para Sempre Seu também foi perfeito. Eu amei muito esse livro. Eu acho que dela só falta eu ler Até o Fim do Verão e Apenas Amigos, e esse agora que vai lançar, que essa capa parece muito com Até o Fim do Verão. O livro ele está custando R$ 64,90 com um brinde, que eu acredito que seja um chaveiro muito fofo de coração, e ele tem 336 páginas e vai ser lançado também dia 3 de fevereiro. Gente, fevereiro, no dia 3, vai ser lançado, eu até anotei aqui, vários livros, mas vamos ler a sinopse desse livro para ver o que a gente acha. Um homem perfeito não existe, mas Xavier chega bem perto. Um veterinário alto, lindo e com uma gatinha fofa no colo. Mas então ele faz um comentário que deixa Samantha furiosa e se torna apenas mais um homem babaca entre tantos. Se tem uma coisa que ela ama, é humilhar caras assim. Depois de um encontro maravilhoso envolvendo cachorrinhos, roupas encharcadas e mini-golfe, a realidade se faz presente para cuidar da sua mãe doente. Samantha vai precisar morar do outro lado do país. Embora os dois sejam perfeitos um para o outro, Samantha não consegue ver um futuro no relacionamento com Xavier. Ela implora para ele esquecê-la, para se lembrar da noite como um momento perfeito, mas que deve ficar no passado. Só que nem a distância será suficiente para apagar a conexão intensa e inesperada dos dois, e a única coisa melhor do que uma lembrança perfeita é construir uma vida e um amor que valham a pena ser lembrados. Gente, já essa sinopse, a gente já sabe que vem uma história de fazer a gente, leitor, fã da Abby Jimenez, chorar. Porque 2 livros que eu li dela, eu chorei igual uma criança com as histórias, com os protagonistas, me apeguei muito. E com certeza eu vou ler esse livro em fevereiro, porque a Abby Jimenez tem isso de fazer a gente, como leitor, chorar com as histórias que ela traz nos livros dela. E com certeza eu vou ler esse livro agora em fevereiro. Da editora Arqueiro também temos Tempestades de Verão, que eu achei essa capa também muito bonita. Mas esse livro ele está custando R$ 64,90. Ele tem 515 páginas. Eu achei um livro bem longo, pelo total de páginas. E vai ser lançado também dia 3 de fevereiro. Gente, dia 3 de fevereiro vai lançar muita coisa. Mas vamos ler só um pouquinho dessa sinopse para a gente ver o que fala Tempestades de Verão. Há 5 anos, Alice foi banida da magnífica ilha particular do pai, o gênio da computação Frank. Desde então, construiu uma reputação independente do sobrenome, da influência e dos bilhões dele. Mas a morte repentina de Frank faz com que o retorno de Alice seja inevitável. O plano dela é manter a cabeça baixa, prestar as últimas homenagens e ir embora logo depois do velório. Infelizmente, seu pai tinha outros planos. O patriarca excêntrico e manipulador deixou os herdeiros um único desafio, um jogo que vai virar um mundo deles de cabeça para baixo. As regras são passar uma semana na ilha, completar as tarefas designadas, assim que receber a herança. Então a gente vê que envolve ali o jogo
também envolve velório, então não sabemos o que esperar desse final desse livro. Temos que ler agora em fevereiro para descobrir. O nosso outro lançamento, que é da editora Galera, eu achei a capa desse livro, que é Bala no Alvo, Dente de Leão, bem bonita. Vou deixar também para vocês verem. O fundo é todo amarelo, tem uma pegada de cowboy, talvez de faroeste, lembra os filmes, não sei, mas passa essa impressão. Eu achei a capa desse livro bem bonita, Bala no Alvo e Dente de Leão. Eu achei também o título bem diferente, eu posso dizer para vocês, mas ele vai ser lançado dia 9 de fevereiro e está custando com um brinde R$ 69,90 e tem 392 páginas. Eu achei um livro bem bonito. Ele é bem curto também, só tem 392 páginas. E vamos ver um pouquinho da sinopse. Em uma terra de pólvora e feitiço, a mira mais certeira é do coração. Duas mulheres, duas famílias rivais e um amor que pode reescrever o destino ou selá-lo com sangue. O Dente de Leão é o novo livro da Gil Domingues, autora best-sellers de Canção dos Ossos. Eu já vi sim falar sobre esse livro e segura o chapéu que o bicho vai pegar. Gente, eu adorei esse livro. Não sei, a pegada talvez parece uma pegada de faroeste. Tem uma pegada de faroeste ali, talvez. Eu não sei, nunca li nada dessa autora, mas achei uma história bem curiosa para se ler também agora em fevereiro. O outro lançamento que eu quero dizer aqui para vocês é da editora MUBI. Eu confesso que eu não li o primeiro livro, mas eu vi muita gente falando muito bem desse primeiro livro. E o livro que vai ser lançado dia 15 de fevereiro é Como Sobreviver a um Filme de Terror, a sequência, que tem o mesmo nome do primeiro livro, só muda essa segunda parte, que é a sequência. E eu tô bem curiosa para ler o primeiro. Eu não quero tomar muito spoiler também, eu confesso aqui para vocês, mas ele tá custando, com a capa comum, R$ 59,90. Ele tem 320 páginas e vai ser lançado dia 15 de fevereiro. Gente, eu não quero ler muito a sinopse desse livro, porque eu não quero tomar um spoiler, mas vamos ler só um pouquinho. Uma vila marcada por lendas de bruxaria e segredos enterrados. Mas quando o passado sangrento retorna com força, ela descobre que falar com os mortos não é apenas um dom, é uma maldição que pode prendê-la para sempre. Entre risadas nervosas e sustos de arrepiar, Charlie terá de usar todo o seu conhecimento sobre filmes de terror para enfrentar um novo pesadelo. Para não aprender a ouvir os mortos e a negociar com seus próprios assassinos que persegue, ela pode tornar a sua sepultura definitiva. Então já tem uma pegada mesmo de filme de terror. Eu gostei da vibe e quero muito ler o primeiro livro dessa sequência. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar os dois últimos lançamentos, que é da editora Gutenberg. E o primeiro que eu quero falar dessa editora é Se Não Fosse o Meu Amor. Eu achei a capa desse livro, na minha opinião, a capa mais bonita que eu falei hoje para vocês. É muito linda a capa, eu fiquei bem curiosa. Esse livro, ele vai ser lançado dia 28 de fevereiro. Tá custando aqui R$ 74,90 e tem 336 páginas. Também é um livro curto. Só para ler o comecinho da sinopse aqui para vocês. Quando o astro de rock e sua back vocal descobre um novo tipo de harmonia fora dos palcos, a atração se torna irresistível. Também tem um recadinho da Ali Hazelwood no final da sinopse, que ela fala sobre que esse livro foi sensual, poético e cheio de um desejo delicioso e dilacerante. Então a gente sabe que é um romance muito bom, já que a Ali Hazelwood falou, então tá falado. E o nosso último livro é da editora Essência e eu achei a capa desse livro muito linda. 37 perguntas à história de quando nos apaixonamos. Vou deixar a capa também aqui para vocês. Ele tem 320 páginas e vai ser lançado dia 25 de fevereiro. Na sinopse fala sobre
um alerta de tornado e um questionário de revista juntam um casal improvável nesta comédia romântica, intimista e encantadora. Então, a gente já pode esperar um romance muito divertido, como é uma comédia romântica. E eu confesso para vocês que é uma das leituras que eu também quero muito ler agora em fevereiro. Se fosse para escolher 3 livros do que eu falei aqui para vocês, para eu ler em fevereiro, com certeza eu ia ler Prometa que Vai Se Lembrar de Mim, da Hebe Jimenez. Também ia querer ler agora esse último que eu falei para vocês, 37 Perguntas. E eu acho que eu tô entre Haters do Amor e Se Não Fosse o Meu Amor. Mas vamos botar 4. Se eu fosse para escolher, eu escolhia esses 4 para ler agora em fevereiro. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todos esses lançamentos que eu trouxe no vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários qual livro você está ansioso para ler nesse mês de fevereiro. E é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e comenta para a gente continuar interagindo juntos. E até o próximo vídeo.